Buenas a ti que está conosco no YouTube ou no Spotify. Este é o terceiro de uma série de 10 episódios do podcast Orientista. E hoje temos a grata satisfação de receber ele, que na minha opinião é o maior diretor de clube e de evento de todos os tempos da orientação brasileira. Além de um currículo extenso como atleta, participou da organização de dezenas de campeonatos de alto nível e é o principal responsável por manter o COSME desde 1991 na vanguarda da orientação sul-americana. Com vocês, Vitor Ribeiro Dias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Leandro. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de falar sobre o nosso esporte. Já falou até um pouco demais do meu currículo aí, mas fico agradecido pelo reconhecimento e pelas palavras aí. Também quero dar as boas-vindas aí ao Vitor, né? Nos conhecemos aí de longa data, né? Desde a época que eu iniciei na orientação, o Vitor já corria e corria bem. Então o Vitor começa a contar para nós aí desde o princípio como que tudo começou aí na orientação. Como eu já assisti o do Pastoriza e o do Kleber aqui, nós que somos militares da reserva, a gente começou o esporte no meio militar, né? Então, peguei uma época bem difícil de aprendizado e por persistência a gente continuou no esporte. Porque eu costumo dizer que quem faz o esporte de orientação pela primeira vez e ele se apaixona, ele nunca mais para. Então, eu fiz o esporte lá pela primeira vez, não entendi nada do percurso que eu fiz, porque foi um percurso acompanhado com um colega lá do quartel e era uma época que os mapas eram ruins, as equipes militares eram bem disputadas, assim, então foi na persistência, assim, e aí fui tendo uma evolução rápida. Tu fala de que época? Que ano? Eu comecei em 2000. 2000? No sétimo BIB. Mesma época tua. Já pegou o OCAD, então os mapas Sim. já feitos no Só OCAD. que eram né? mapas bem simples, assim. E eu até cito o exemplo, meu segundo percurso que eu fiz foi ali no Bicuí, e me largaram um percurso com a bússola na mão e mapa. O primeiro eu tinha feito acompanhado, aí eu fiquei, não sei como, eu completei o percurso. Eu cheguei, estava toda a equipe em cima do caminhão e deixaram um copinho de arroz, copo plástico de arroz no murinho e disseram assim, almoça e sobe. E aí eu subi no caminhão. Então, assim, quem passa por umas situações assim, tu vai aprendendo. E aí, a partir dali, eu comecei a buscar informação sobre esporte com os colegas da equipe. E como fazer após uma experiência relativamente traumática, né, não abandonar o esporte? Porque a grande maioria, depois de uma experiência dessas, abandonaria, né? O que te motivou a não largar? Na época, as Olimpíadas militares eram muito fortes. E aí, quando tu conseguia chegar numa equipe, que nem a gente tinha as equipes, a disputa era muito alta, e a gente começou a treinar e eu gostei já desde o início, porque eu já tinha uma certa afinidade com esportes de aventura e tal, e eu vou me invocar nesse. E aí comecei a treinar. E aí até como vocês estão, pra gente contar a história, logo uns 15 dias depois teve uma Olimpíada na 13ª CEADAM. Imagine com um mapa 1 para 25 mil. Eu só tinha feito uma atividade no sétimo, na infantaria, com mapa para 25 mil e não entendia nada. E eu fui na Kombi indo para a CEADAM e o Kammler me dizendo como que funcionava o mapa ali, que distância tal, e as curvas de nível. E aí eu saí, tinha pouquíssimos percursos, e na época tinha uma equipe fortíssima ali do Malé, ali, era Bortoluzzi, Mortari, tinha como... Pastoriza conhece todo aquele pessoal da época ali. Eu saí para o percurso, peguei o ponto 1, chego no ponto 2, onde eu imaginei que era para estar, ele não estava. Como eu não conhecia o esporte, vou andar aqui e achar o ponto, né? Desci, subi, achei o ponto, fui embora. E eu era um dos últimos a largar. Quando eu chego lá para o meio do percurso, para o final, eu encontrei o Rogério Fontoura, que era um extremamente técnico, e ele largava muito na minha frente. Eu olhei e disse assim, ué, Rogério aqui, o que eu fiz de errado, né? E o Rogério, tu tá bem. Aí chegamos. Olhei assim, não tinha chegado ninguém. Aí o resultado, fiquei em primeiro. Sem experiência nenhuma no esporte.
fui olhando as curvas de nível grande ali, para 25 mil, aqueles ravinão enorme e tal. Aí já pro segundo dia já fiquei um pouco mais nervoso, né? Eu digo, pô, agora tem que manter isso aí, que jeito, né? Aí eu sei que fui lá e fiquei em terceiro no segundo dia. Aí eu fiquei campeão da atividade SA-DAN lá, com toda aquela galera. Aí aquilo ali me deu uma motivação enorme. Aí tinha o Coronel James na época lá, que era o chefe da equipe, e começou a nos treinar. E nós treinava assim, Isaac, na época, nós treinava muito. Tanto físico quanto técnico, ali era muito percurso. Então, tu já tinha um preparo físico já? Tu já participava de eu outras modalidades? Eu corro desde criança, né? O meu irmão sempre foi, a gente morava lá em São Cepé, a gente saía correr na rua por nada, assim, a gente corria só por correr mesmo. E me criei no interior ali, era em Rio, sempre fazia atividade física. Mas eu nunca gostei de rústica, porque a rústica é aquela história que o orientista sempre diz, a gente gosta de correr pensando, né? Então tentaram me levar para a rústica várias vezes, eu não ia. Mas eu sempre corri médio, nunca fui aquele cara despontar muito na corrida, mas corria bem. Então, a partir dali, eu comecei a evoluir rápido no sétimo ali, e assim que autorizaram nós a correr na Olimpíada da Brigada, eu comecei a pegar a equipe da Brigada ali e fui indo, só que, claro, na época, para tu poder te destacar naqueles anos ali de 2000 até 2004 ali, que tinha... Cada quartel tinha 10, 15 atletas de alto nível. Né? E fora dos quartéis, como que foi a tua iniciação no mundo civil, no COSME, no Campeonato Gaúcho? Foi uma mistura ali, porque tão logo eu comecei, o pessoal do quartel era envolvido com a diretoria do COSME, já me convidaram para trabalhar no COSME. E aí eu já fui trabalhar no COSME. Daí já peguei de secretário, daí já comecei a trabalhar muito com a administração desde a época. E aí eu fui para... Em 2004, eu fui secretário da Federação Gaúcha. E aí eu já comecei a fazer o trabalho do administrativo do COSME desde aquela época, trabalhando na administração. E aí eu já tive que optar, né? Chegou em 2004, eu fui convocado, acho que junto com o Pastorizo, acho que foi a primeira vez tu em 2004, na CDE. Para a CDE foi 2004. Eu fui a primeira vez em 2004 também. Só que daí eu estava comentando com o Pastoriza que eu tive um insight, como dizem, eu tive que optar ali. Eu percebi que para tu ser atleta de alto rendimento ou de participação, que é uma coisa que quase ninguém aborda. E eu costumo dizer assim, quase que toda modalidade, tu vai praticar a modalidade, tu tem, que nunca é falado de orientação, dom, porque o pessoal, o fulano é técnico, se treinar vai aprender. Tem cara que vai treinar e não vai aprender. É que nem jogar bola, tem cara que vai jogar bola a vida inteira e vai ser um perna de pau. Então, assim, a orientação é a mesma coisa. E aí eu tive aquele discernimento, assim, eu vou querer ser atleta de alto rendimento ou eu vou querer ser um atleta médio ou ruim. Eu optei por ser um atleta médio. Eu disse, vai ter momentos que eu vou ganhar percurso, vai ter momentos que eu vou ser bem em competições, porque eu vi o que precisava para ser alto rendimento. E eu até sempre cito o Pastoriza por dedicação, o Kleber, esses vários atletas que tem, que o pessoal... É uma vida dedicada ao esporte. Para tu poder chegar a ser campeão de alguma coisa, tem que ter essa dedicação. Muita superação, esforço. O que o Vitor abordou é um assunto muito interessante. Duas situações. Tem um momento na vida que, para se tornar um atleta de alto rendimento, né, de alta performance, em qualquer esporte, como o Vitor falou, tu vai ter que ter momentos de decisão. Vai ter que abdicar de alguma coisa, né? Por outro lado, a gente não pode esquecer que, na maioria das vezes, e eu diria em todas as modalidades, quem sustenta e mantém um esporte, muitas vezes, não é o atleta de alto rendimento, não é o atleta de alta performance, e sim o grande número de pessoas que participam, né, participantes do esporte. E a orientação não é diferente, né, Vitor? Então, assim, se nós for ver hoje num evento, vamos colocar aí um campeonato brasileiro, um exemplo. Né? Temos aí a véspera, né, do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter lá, acho que tem aí 500, 600 inscritos, né? Quantos são de alto rendimento, de alta performance, que vão lá para competir realmente e buscar um resultado lá de unhas e dentes, como diz? Eu acho que é a minoria. Uns 10% no máximo. 10%. O restante é o pessoal que vai, quer participar. Né? Então, essa parte de atleta, quando eu tive essa visão, e é óbvio que tu quer ganhar percurso e tal, só que daí o que eu pensei? O Pastoriza vai entender até melhor isso.
É a questão familiar, atenção à família, tu vai perder várias atividades sociais com amigos, familiares, não só a esposa, familiares, parentes, geral. Então, assim, tu vai ter que abdicar de uma vida. Eu cheguei a treinar um período inicial lá em 2004 e eu chegava sábado, o pessoal, vamos em tal lugar. Eu, não, tem que dar 12 pique de 1000. É verdade. É verdade. E aí, domingo, eu relaxava, dar uma trotadinha de 40 minutos, meia hora. Então, daí tu via aquela rotina de, se eu for fazer isso, daí tu tem... Por que muitos atletas desistem? O cara vai ter faculdade, um outro vai ter filho, casa. Então, sim, essa parte da dedicação do atleta para o seu alto rendimento, ela é um objetivo individual do atleta ali, que ele vai optar por aquilo ali, e muitos desistem. Mas mesmo assim, a gente sabe que o Vitor tem um currículo extenso como atleta, participou de Mundial Militar, muitas etapas de brasileiro, e também no âmbito das Forças Armadas ele participou também de muitas competições militares. E aí eu te pergunto, Vitor, nessa vida de atleta, o que tu teria alguma performance para destacar, o auge da tua carreira de atleta para nós compartilhar aí de experiências? Eu vou entrar no outro tema agora, que eu ouvi o Pastuza falando outro dia, eu queria chegar nele. É óbvio que como atleta chega um momento que me veio aquela dúvida. Tá, eu como nunca treinei assim para ser o campeão brasileiro, para ir para um Mundial Militar, eu preciso me testar. E aí em 2012 surgiu a oportunidade. Uns atletas tinham parado, o Pastuza acho que nem estava, daí diminuiu uns atletas ali, e surgiu a oportunidade de eu voltar na CDE como atleta, e eu disse, vou treinar. E treinei forte. Fiz um treinamento, aí eu fiz aquilo que eu não queria fazer. Fiz aquele treinamento forte, foi o meu melhor preparo físico que eu tive com 38 anos. 38 anos. Que é uma baita idade para desempenho físico. Sim. Treinei muito forte e fui para a CDE. Comecei a fazer tempos do Steffler, ali, do Pastoriza, estava fazendo nos treinos. No primeiro dia eu entrei dentro da equipe, no Camorfa. E bem naquele período ali que vai entrar o que eu vou dizer agora, eu estava com um problema particular. E aí eu, na época, não sabia da parte... Geralmente a gente fazia assim, a orientação é técnico e físico. E tu só treinava técnico e físico. E aí eu fui para lá e eu não sabia dessa parte emocional, assim, como atleta, porque eu nunca tinha treinado alto rendimento, e chegou lá naqueles dias ali, o meu psicológico estava muito ruim. E eu estava muito bem treinado, físico e técnico, andando muito bem. E eram 4 percursos, segundo, terceiro e 4 percursos. E o mental afetou a performance. No caso, Pastoriza, a gente no teu episódio comentou bastante essa questão do mental, né? É interessante, e nós não combinamos nada com o Vitor, né, sobre esse assunto. Nós estamos chamando os convidados aqui, tá saindo na hora aqui, a gente não está anotando nada, não está combinando nada do que vão perguntar. E, coincidentemente, eu abordei essa questão do físico, técnico e mental. O Kleber também falou, né? Inclusive, ele usou o termo assim, que a cabeça é que manda no atleta. E agora o Vitor abordou o mesmo assunto, no mesmo viés. Eu fico feliz que nós estamos no caminho certo, né? E estamos abordando essa questão com a devida importância que tem, né? Exatamente. E daí, como eu peguei a equipe feminina para treinar da CDE, acabou que isso me rendeu frutos, né? E eu fui convidado para ser técnico daí, feminino e masculino, do Comando Militar do Sul, para os Jogos Esportivos do Exército, que foi um desafio enorme, né? E eu fiquei 2015 e 2018, eu peguei as 2 equipes. E aí, para treinar o segmento feminino, que pegava atletas sem experiência nenhuma, o masculino já era pronto aqui no CMS. E nós conseguimos manter lá a hegemonia, o CMS nunca perdeu, o Comando Militar do Sul nunca perdeu o jogo esportivo na orientação. E foi montado uma situação lá até para nós perdermos o jogo. E nós conseguimos ganhar os 2. Então isso aí foi bastante desafiador, né? Porque tu treinar pessoas que não sabiam nada de orientação, até elas chegar lá e fazer percursos difíceis. E isso foi bom para o nosso currículo como técnico, e eu comecei a pegar mais afinidade com a parte técnica e estudar cada vez mais. Então, eu acabei montando vários percursos e parti mais para esse lado, e acabei deixando um pouco de lado o atleta, né? Mas, como eu pulei ali do 2012, eu tive ainda a possibilidade de ir em 2010 no Mundial de Master, na Suíça,
que foi uma experiência muito boa também, né? O que tu destaca dessa experiência, assim, tanto na parte técnica, só de estar naquele ambiente, né, da Europa, é outra cultura, né? A cultura da orientação na Europa até é diferente daqui, né? O que tu destaca aí, talvez para quem nunca teve essa oportunidade? A parte técnica, ela é assim, quando tu vai num evento desse, que nem a gente foi lá, quando nós voltamos de lá, a gente voltou com um nível técnico já elevado por ter feito 8 percursos. É um absurdo. A gente chegou aqui, foi para a seletiva da DE, e eu e o Pascotini, que corremos lá um Mundial Master com a equipe, foram uma delegação com 20, nós ganhamos todos os percursos da seletiva, com atletas de nome que tinha na DE, que da época que eram fortes. Até teve um dia que o Stefan brincou, que a gente foi correr em Santa Cruz, e o Stefan disse, para que vocês correr tanto? Porque nós estava baixando muito tempo em relação a isso. Porque tu vem com uma confiança de lá, muito forte, aí tu pega um mapa mais simples, né, de detalhes, e aí tu aumenta a tua velocidade. Nós tivemos uma situação lá na Suíça, eu e o Pascotini. A informação que eu tive à época, né? Que nós fomos os primeiros atletas a pegar no Mundial de Master a final A. Isso a gente não dou tanta importância quanto alguns para a história, mas eu fiquei classificado em 31 nos 2 dias. De qual categoria? Da 35A. Da 35. 35, né? E aí fui pro final, e no final daí eles dividem ali, eu fiquei em 56, ainda consegui ganhar de 4 atletas lá, que eu não sei quais eram, né? Eu não conhecia nenhum. O Pastoriza, que estudou bastante, conhece os atletas, eu vi, ouvindo ele falando os nomes dos atletas, e aí tu vê a dedicação do atleta de conhecer tanta gente. Né? Vitor, como a gente tem muitos assuntos para abordar, assim, o que mais tu destacaria, assim, para a gente finalizar essa parte das tuas experiências como atleta? Como eu falei já no início ali, que eu acabei querendo ser um atleta de médio porte, mas teve períodos da carreira de atleta que eu treinei um pouco mais forte. E eu consegui ser feliz como atleta mesmo assim nesse período. Eu consegui ser campeão da brigada, da 6ª brigada, por 2 vezes, ser campeão da divisão por 1 vez, e ganhei vários títulos em categorias da 35, da 21A, consegui bons resultados na elite em alguns percursos. Então, assim, como eu falei no início, como eu resolvi não fazer alto rendimento, mas mesmo assim eu treinei forte durante anos e tive bons resultados, né? Tenho um currículo de títulos bons, assim, em várias categorias e competições. A gente sabe que na orientação o organizador, o gestor de clubes, ele também é atleta, né? Então, na orientação Nosso Esporte, o Vitor é um exemplo, né, de quem acumula várias funções, né? E agora, o que tu acha da gente compartilhar um pouco das tuas experiências como organizador de evento? Qual foi o primeiro evento assim de grande porte que tu teve envolvido na organização? Eu comecei a me envolver desde que eu cheguei no COSM. Em 2001 eu participei da organização do Sul-Americano e Faxinal do Soturno, já trabalhando. E de lá para cá eu participei de todas as organizações dos eventos do COSM. Então, por isso, ao longo dos anos eu fui me especializando em todas as áreas do evento, assim. E a posteriori ali eu fiz, me especializei, busquei autoconhecimento, fiz curso superior de gestão de processo, fiz curso de elaboração de projeto esportivo, marketing esportivo, que era para eu poder melhorar essa parte de gestão do COSM. Né? E para alguém assim, ó, que nem eu, assim, que nunca organizei nada na vida, não entendo dos perrengues do que é organizar um evento de alto nível. Tu teria algum perrengue, alguma dificuldade para aquele atleta que não sabe o tamanho que é um campeonato brasileiro de orientação? O que é esse processo? O nosso esporte, particularmente, assim, a logística para montar o nosso esporte, ela é muito grande. Quem organiza a rústica, o pessoal não tem noção do que é para fazer o nosso esporte. Então, hoje, para te organizar um evento grande, se tu não tiver experiência, ele vai ter problema no evento. Tu tem que montar uma equipe forte para tu poder, experiente, para tu poder ter um evento bem organizado. Então, ao longo dos anos, a gente foi criando uma cultura no COSM. Até agora o Pastoriza chegou aqui, a gente começou. A cultura do COSM é essa.
A gente tem um chavão lá, padrão Cosme, que é pra gente ir mantendo aquilo ali. Então, não é falta de humildade, mas a gente se esforça sempre para fazer o melhor pro atleta. Mas vai precisar de trabalhar junto com a equipe um período para poder dizer que eu vou trabalhar em determinada função. E em Pastoriza, tu que também organizou o Brasileiro de 2012, né? Quem está disposto a organizar um evento tem que estar disposto também a imprevistos, a também críticas, né? Tu teria alguma lembrança dessa organização de 2012? Com certeza. Hoje no Brasil, hoje não, sempre, o esporte no Brasil, principalmente a orientação, eu vejo como maior dificuldade é encontrar áreas adequadas aonde tenha um suporte logístico que atenda, vamos dizer assim, a parte logística e a parte técnica. Isso é uma dificuldade grande. Qualquer organizador, clube organizador que decide organizar um evento, cara, para encontrar uma área adequada, onde vai atender, vai ficar próximo, vamos dizer assim, de uma cidade, de uma área urbana, né, para poder alojar o pessoal, e a parte logística, e que atenda a parte técnica também. Nós, lá em Santa Rosa, em 2012, só para compartilhar um pouquinho, a maior dificuldade foi essa. A gente tinha uma área muito boa, uma área grande, né? E fomos lá, fizemos o mapa, né? Um ano antes o mapa, que é o ideal que se faça, né? O Vitor acho que pode contribuir com isso aí também. O ideal é que esse mapa seja feito antes, né? Para poder depois os planejadores de percurso trabalhar em cima dele e já começar a definir partida, chegada e tudo mais. Então lá, a grande dificuldade que a gente teve em 2012 no Campeonato Brasileiro foi que, faltando 2 meses para o evento, a empresa que tinha a posse daquela área, onde era um reflorestamento, resolveu cortar parte das árvores que tinham no mapa. E aí, como é que faz? Então foi uma dificuldade muito grande. E tem outros também que o Vitor conhece muito bem, sabe, e vai poder falar um pouquinho mais aí também sobre essa questão logística, administrativa, né, e técnica também, que envolve a organização de um grande evento. Para vocês terem uma ideia, Bruno, o Campeonato Brasileiro de Orientação do ano passado, nós estávamos com o mapa pronto e tivemos dificuldade para fazer o percurso novato. E aí tivemos que fazer outro mapa. Nós fizemos 2 mapas para o campeonato. Deu quase 800 hectares. Então isso são coisas da administração. De um evento que eu digo que a logística é... Que o atleta nem fica sabendo. Não fica sabendo. E a montagem da equipe, né? Para tu montar um evento desse porte, tu tem que ter um mapeador bom, tu tem que ter um traçador de percurso bom, tu tem que ter... A nossa equipe no Cambor de 2024 tinha 62 pessoas. Logística. E eu gosto muito da gestão de pessoas. Tratar todo mundo igual, colocar cada um na sua função que rende mais, fazer reuniões pontuais com os atletas, com as equipes, quer dizer, o Pastoriza foi lá em casa com reunião pontual com o mapeador, com o traçador de percurso, com partida, porque reuniões grandes, elas não têm muito fruto. Então, eu reunia com a partida, reunia com a chegada, reunia com o percurso, muitas reuniões, com grupos pequenos. Chegou no dia do evento, nós estávamos com tudo definido. Então, não tinha nada para resolver no dia do evento. Isso é gestão, tu tem que aprender a fazer essa gestão ao longo dos anos. E vendo tentativa e erro, que dá certo, que não dá. E falando em tentativa e erro, né? Teu aprendizado, ele foi nos erros, né? Porque não... Claro que tem toda uma bagagem, né, do Cosme, né? Mas, por exemplo, tu teria conta de quantos eventos de alto nível? Por exemplo, tu organizou o Sul-Americano de 2002, depois teve um Brasileiro em 2005, 5 dias 2006... Falando em evento do ranking nacional. Um gaúcho todo ano, uma etapa do gaúcho todo ano. Ranking nacional... 5 municipal por ano. Tá. Durante 25 anos. O Vitor falou do municipal. O municipal aqui aqui em Santa Maria, ele é um evento, tá dando mais de 100 atletas, né, Vitor? 170. 170 atletas. Eu diria assim, são poucos eventos no Brasil que dá esse número de atletas. Estou falando de nível estadual, né? Então, e é de nível municipal aqui no Cosme. Então,
Nós organizamos o Sul-Americano 2001, depois organizamos 5 dias de orientação 2005, 2007, teve o Campeonato Brasileiro na sequência. Depois 2010 Sul-Americano, 2018 Cambor Uma etapa. e 2024 Cambor. 2024. E já que nós estamos falando de evento, aproveitar a oportunidade para fazer uma manifestação em relação à segunda etapa do Campeonato Gaúcho, que está próxima agora. Que vai ser realizada em São José do Norte? São José do Norte, né? No final de maio, começo de pelo- É depois de Rio Grande, né? depois de Rio Grande. Isso. Eu tive as informações sobre o mapa. Sou muito amigo do Câmara e o Câmara me disse assim, Vitor, não tem mapa igual esse no Brasil. Área para ser mapeada igual essa, igual a Noruega. Então, quem tiver oportunidade, eu disse que eu vou no evento, não interessa a situação. Então, tu reforça um convite, inclusive, para quem é de outro estado. De outro estado, o Santa atleta que é do Rio de Janeiro, do centro do país, e tiver a oportunidade de vir correr num mapa igual os mapas da Europa, da Noruega, ele vai ter um mapa com detalhes de relevo que me foi relatado. A gente fala no meio dos orientistas aí, né? Quando eu fiquei sabendo, me coçou a canela. Então, reforçar o convite, orientistas do Brasil inteiro. Segunda etapa do Campeonato Gaúcho, são 2 percursos médios, um no sábado de tarde, um no domingo de manhã. Em São José do Norte, um mapa, um terreno padrão Europa. O boletim já tá no site, né? Da Isso. Federação Gaúcha. Né? E depois de todas essas organizações de evento e tal, a gente resolveu o quê? Vamos criar uma empresa para organizar eventos e vender artigos esportivos. Tive o apoio do Bruno o ano passado, quando a gente abriu a empresa para vender artigos esportivos. E até o qual sou muito grato, me apoiou bastante, muitas dicas. É um empresário renomado, né? Conhecido. Então, eu acho que é a maior loja do sul, Brasil pelo menos, não sei o resto do país. E aí abri a loja para montagem de evento e tivemos uma satisfação, a honra de ser convidado pelo Coville, de Joinville, que o presidente lá é o Evandro Casarim, para nós levar a parte técnica para montar o evento lá, o Cambor 2026. No feriado da Páscoa, agora eu fiz a visita lá. Falando no Campeonato Brasileiro de 2026, que retorna a Campo Alegre depois de 20 anos, o Vitor, eu me recordo, como se fosse ontem, foi o campeão da etapa que teve lá em 2006, 20 anos atrás, foi o campeão da H21A. Que memória, hein, Bruno? Ué, perdi pra ele. Perdeu por isso, tá explicado. Quem apanha nunca esquece. Éramos adversários Já que ele falou da isso. H21A. Eu vou contar uma pérola dele desse evento. Ah, ele tem também as pérolas, não. viu? Olha aí, ó. Não é pra falar de mim. Eu cheguei do percurso, olhamos o resultado e eu tinha zerado o percurso. Já em primeiro, né? Ele me olhou e disse assim, pô, deu sorte hoje, né? Você vê, né? Aí eu disse, dei sorte. Aí no segundo dia, de novo, né? Ganhou de novo. Brinquei com ele e tava disse bem assim, naquele final de semana. disse assim pra ele, dei sorte de novo. Deus, H21A em 2006 era forte, bastante gente. Eu acho que eu fiquei em segundo num desses percursos, né? Cheguei, achei que tinha zerado, né? Pai, o Vitor me botou uns 5 minutos. Então, Mas é uma boa região, uma boa área. Eu me recordo dos percursos lá, eu corri... Eu ganhei aquela etapa também na H21E, né? E muito bom de correr lá. Então, brasileiro retornando para lá, eu acredito assim que tem tudo para ser um baita evento. eu falei pro Evandro lá que a expectativa nossa é de partir com 600 atletas, inicial. Com a possibilidade de chegar de 800 para mais. Pela localização, Joinville, Campo Alegre, a área de sprint eu visitei, é maravilhosa, uma área muito boa para fazer arena, tecnicamente, eu já andei no mapa lá. Fui na área na arena do Floresta, uma arena maravilhosa, tem uma estrutura com 280 camas, com beliche lá para o pessoal pagar lá para ficar no alojamento, uma estrutura muito boa. A área de floresta, eu não andei dentro da floresta, mas pelo que eu percebi ali, que a gente conhece a região, vai ser um mapa muito bom. E nós estamos levando para lá nada mais, nada menos que o melhor mapeador do Brasil, na minha opinião,
que é o Kammler, que mapeia há mais de 20 anos. Edivan Regis Kammler. Esse mesmo. Na opinião aí de vários aí, organizadores, planejadores de percursos aí, e atletas também, né? Um dos melhores, se não o melhor, mapeador do Brasil. Então... Eu costumo dizer o melhor porque é o meu melhor, né? Então, assim, eu montei uma equipe de amigos e profissionais experientes, que é o Kammler mapeador, o Fioravante traçador de percurso, Com certeza. o Walker de Brasília, que vai mapear o sprint, vai ajudar nos percursos, o Pascotini, que é o nosso melhor diretor de arena, temos o Renato, que vai montar a partida, a chegada, o Bruti e o Piuga vão montar a partida. Então, nós estamos levando equipes lá para montar a partida, a chegada, a arena, os percursos e o mapa. E se algum clube que vai se candidatar a organizar um evento de grande porte quiser contratar a Control Point, presta todo esse serviço da parte técnica da organização do evento, né? E este é o start para eventos futuros. Nós vamos fazer pela primeira vez isso com uma empresa, com CNPJ, com uma equipe contratada para organizar o evento. E a partir dali o pessoal vai ver como que vai ser o evento e vai ter a possibilidade de nos contratar para organizar o evento. Eu fiz um breve comentário não me recordo se no primeiro podcast ou no segundo, sobre a questão de nós profissionalizar mais o esporte, né? É um pensamento meu, e eu acredito que o Cambor de 2026 já seja um início aí de uma profissionalização, né, Vitor? Da organização do evento. Então, no meu ponto de vista, é um caminho aí a ser... Conversei outro dia com o José Otávio, que ele toca 2 projetos nossos, social e na cidade, muito bom, há 3 anos. E ele disse que uma das falhas dele, enquanto presidente da confederação, foi não ter falado em pagar a equipe de trabalho, de gerar com recurso na orientação. E eu venho trabalhando com isso há anos, já com projeto social e com lei de incentivo ao esporte do Proesp Santa Maria. E eu coloquei recurso para pagar os nossos colaboradores do Gaúcho, do Municipal, no projeto. Tá, aí só para a gente não misturar, aí nós já estamos falando do Vitor, gestor do Cosme, né? O Vitor, que como ele comentou, ele está envolvido na diretoria do Cosme aí há 25 anos, né? E agora acho que a gente pode aí, né? Porque a gente sabe que muita gente que está nos escutando está envolvido com diretoria de clube, né? Eu acredito que o Vitor tenha muito que compartilhar de experiências, né? Inclusive, era algo que eu queria também perguntar ao Vitor aí, se ele tem alguma dica, né, para o pessoal aí do Brasil afora, né, que são dirigentes de clubes, que toda cidade tem uma prefeitura, tem um governo do estado, tem projetos. Qual é o caminho aí a ser seguido para que a orientação consiga ter apoio aí do poder público? O que eu costumo dizer para os gestores, presidentes de clube, que no meio privado é muito difícil de conseguir recurso. Então, o meio público é o caminho. Emenda parlamentar, lei de incentivo, é o que temos. E ali é onde está o recurso. Quem tiver acesso a Brasília, melhor, que deve ter recurso mais alto. Quem conseguir no município tem um recurso menor, mas para clube dá para tocar. Aqui em Santa Maria nós tocamos o Cósmico em torno de 100 mil por ano, só de recursos da lei de incentivo ao esporte. Só que para isso tem que estudar, tem que ler, tem que ter alguém do nosso meio. Eu costumava dizer para o pessoal da diretoria, ninguém quer ser presidente do clube, o pessoal não quer ser gestor, mas tem que ter alguém do nosso meio no meio político. E eu acabei fui me inserindo e fui fazendo contatos. Então, hoje o Cosme é conhecido nas empresas da cidade, na prefeitura, na Câmara. O Cosme é uma entidade esportiva de utilidade pública do município. Uhum. Então, a orientação no município aqui em Santa Maria é bem conhecida e nós estamos colhendo frutos disso. Logo que eu me aposentei, nós tínhamos um recurso de 600 mil no Proesp, em várias reuniões com o secretário de esporte, Jorge Ribeiro, com o vereador Divago Ribeiro, com secretária de finanças.
com alinhamento com o prefeito, nós conseguimos aumentar esse recurso para 2 milhões e 400 para todas as modalidades. E o que eu dizia para o pessoal? Aumentando esse valor para todas as modalidades, vai sobrar mais para orientação. Nós tínhamos antes 30 mil ano, hoje nós temos 100. Então, o que é o recado para os gestores do Brasil inteiro que eu digo? Buscar o meio público. Só que, claro, tu tem que estar com a entidade em dia, Receita Federal, CNPJ, documentação toda. Né? Todo dia. Eu sempre fiquei à disposição de quem quisesse me procurar para ter qualquer dica, que é muito extenso o assunto em relação à gestão de entidade. Né? E tenho ajudado alguns. É óbvio que não tem um projeto pronto. Às vezes o pessoal me pede, e, querendo ou não, tu estudou, tu investiu para poder ter um certo conhecimento. Aí o pessoal chega e diz, eu quero fazer um projeto, me envia um projeto. Eu digo, não é bem assim, me envia um projeto, é uma coisa que tu tem que planejar, né? Claro. Até porque cada projeto tem suas particularidades, né? Acho que não é todos os projetos iguais, né? Se tu for fazer um projeto para uma entidade privada é uma coisa, se for um órgão público é outra. Então, Sim. Cada lei vai ser uma situação, lei de incentivo municipal, estadual, federal, vai ter uma peculiaridade. Mas o caminho é o autoconhecimento. O gestor que não quiser estudar e não quiser procurar o autoconhecimento, o clube vai continuar do mesmo jeito. O Vitor, né, muitas vezes, a gente conversando, ele compartilha comigo, né, que tá cansando, né, que tá 25 anos nessa gestão de clube, que cansa, mas que ele enfrenta grandes dificuldades, né, de arrumar sucessão, né, e a gente vê isso em muitos clubes, né, que não consegue. Às vezes o próprio Pastoriza tem um exemplo, né, que ele fez parte da diretoria do Cozan, lá em Santa Rosa, que era um clube que tinha vários atletas de alto nível, e o clube não conseguiu ter uma sucessão, né? Como que qual a tua opinião sobre o que aconteceu lá em Santa Rosa? Qual a tua opinião também sobre essa questão de sucessão de diretoria, né? Minha opinião, a orientação já é uma herança do início da orientação no Brasil, e eu acho que no mundo também, mas só que na Europa depois se expandiu para o meio civil. No Brasil ficou muito atrelado às entidades militares. Se nós analisar hoje os clubes fundados no Brasil, eu diria que a grande maioria deles foi fundada por um grupo de militares, de uma unidade militar que fundou o clube. E o apoio das unidades militares, onde tinham esses clubes, era muito forte. Isso foi diminuindo um pouco por questões aí várias questões, né? As próprias competições dentro das unidades militares, elas diminuíram também, né? Hoje não é a mesma coisa. E também a questão dos militares é o seguinte, o militar, principalmente o de carreira, ele é por um período ali, né? Então a gente tem vários exemplos. A gente tem, por exemplo, o COI, quando eu comecei na orientação, era um dos clubes mais fortes do Brasil. Mas nós tínhamos ali o Hoover, nós tínhamos o Teichmann, nós tínhamos outros ali. Quando eles saíram ali, foram transferidos, o clube foi morrendo. Aconteceu com o Cozan, a mesma coisa, né? Saiu algumas peças chaves, inclusive eu quero referenciar aqui o Gelson Togni, né? César De Conte, o Sávio De Conte, né? Então o Steffer saiu, depois voltou. Então são peças chaves que eram militares, que foram transferidas e às vezes não tem sucessor. Não teve sucessão. Então o principal ponto é esse. Uma falha que a gente tem é que a gente não forma sucessores, tanto gestores como mapeadores, gestores de percurso. E uma situação que acontece na prática, em todas as modalidades esportivas, que é mapeado no município. Tu é atleta e tu vira gestor. E tu não tem experiência de gestão. Então tu vai batendo cabeça, vai aos trancos e barrancos. Um ou outro se destaca por a mesma vontade de atleta. Eu vejo que eu vou ter sucesso nisso aqui, o clube precisa, a orientação precisa, vou me dedicar a isso aqui. Sim. Mas a maioria dos nossos gestores, eles são mais limitados por serem atletas. E tem que virar gestor para tocar a modalidade, principalmente nos esportes amadores, né? Então, agora em dezembro, por exemplo, termina a gestão do Cosme.
Tá todo mundo em off, né? Apreensivo. E aí, quem vai ser o Quem próximo assume? presidente? Os voluntários. Eu tenho minhas É. pretensões futuras aí, tenho meus objetivos de vida e eu gostaria muito que alguém aparecesse para assumir o Cosme e tocar. O Brut, que é o nosso presidente hoje, quando eu fiz a proposta para ele ser o presidente do Cosme, eu disse para ele que eu ia fazer a parte administrativa, a maior parte administrativa. Ele ia ajudar bastante e nos ajuda muito. Sou muito grato pelo Brut estar nos ajudando, tá sempre presente. Só que não sei se ele vai querer reconduzir. Então a gente precisa. Nós temos uma base forte no Cosme para a diretoria, mas para ser o presidente e o vice, que é o problema em quase todos os clubes. O Valmor faz um baita trabalho lá em Santa Cruz, junto com a equipe dele, o Riva, em Santiago, e ficou nesses 3 clubes. Orientação no Estado. Giovanni, Rota 405. O Giovanni, que é uma assessoria, que tem a finalidade também de clube, tá Apesar tocando de ser lá. nova, mas está crescendo, Cresceu né? muito. Um trabalho muito bom lá. o Cresceu Giovanni. muito, estão trabalhando bastante. É. Então, assim, essa parte dos clubes no Estado tá bem deficiente de gestor. E em relação a críticas, porque a gente sabe que quem se expor, botar cara a tapas, sair da zona de conforto e participar de uma gestão de clube, de uma gestão de evento, vai ter críticas. Não é inevitável, né? Não tem como ser, digamos, perfeito. Como que faz? O que tu tem algum conselho aí para um gestor de clube, para um organizador de evento, como lidar com a crítica do orientista? Baita pergunta. Gostei da tua pergunta. Eu vou me sentar melhor aqui. Assim, ó, tu monta um evento, 700 atletas, e tu ouve uma crítica. 0,que% em cima do teu evento. Uhum. O gestor que se considera gestor, ele tem que avaliar o todo. É óbvio que tu não vai desprezar a crítica de uma criança, porque tu tem que avaliar se ela é pertinente ou não. Mas tu tem que ter um filtro para não levar para o coração a crítica que geralmente ela é umbilical. É porque aquele atleta queria aquilo para ele, não é porque ele pensou na coletividade. O gestor, o organizador pensa no coletivo. Eu até cito o exemplo, quando tu coloca uma fita zebrada proibindo o carro estacionar na sombra, não é porque tu não queira que o atleta fique na sombra, é porque o dono da propriedade não queria que um carro entrasse na grama dele. O atleta vai criticar. Então as críticas, tanto construtiva como destrutiva, elas vão existir sempre. E o gestor tem que saber lidar com elas. Tanto dos próprios organizadores, que às vezes vem de organizador renomado, quanto do atleta. Isso é uma coisa que tu tem que trabalhar. O atleta trabalha a parte técnica, física, emocional, o gestor tem que trabalhar isso também. Ele tem que trabalhar isso e muito bem. E eu, graças a Deus, eu tive uma evolução muito grande nisso. Eu consigo lidar com isso muito fácil. Porque eu ouço crítica todo evento. Então, se eu fosse levar para o pessoal, eu não me dava com ninguém. E tu tá numa função de gestor, tu tem que dizer não para muita gente. Porque às vezes a pessoa, que nem eu digo, ele te pede uma coisa que é uma demanda dele e que tu não pode beneficiar fugindo de uma regra, uma legislação. E tu vai ter que dizer não para as pessoas, tu vai ter que dizer que ela não pode estar naquele local. Outro dia eu estava num sprint lá na base aérea, chegou uma família e colocou um monte de cadeira na frente do pódio. E eu precisava começar a premiação. Cheguei educadamente e disse assim, não licença, pra gente começar a premiação já... Aquilo ali tem que ser uma coisa insignificante. Tu não pode... Talvez eles não gostaram, mas é a premiação. E é uma coisa simples que eu citei, mas tem vários outros assim que tu vai ter a crítica sempre. E tu tem que saber lidar com isso, porque senão tu abandona rápido. E Pastoriza, tu que também tem uma experiência muito grande no exterior, nessa parte de organização de eventos, assim, tu teria algum comparativo, Vitor, que teve no Mundial? Eu, por exemplo, um dos aspectos de uma organização que eu acredito que aqui no Brasil seja muito difícil a gestão é do excesso de categorias. Aqui no Brasil, eu não sei, um evento lá fora que eu tive tinha metade das categorias que tem aqui. Vitor, como que faz para lidar com 70 categorias, como foi o caso de um brasileiro? O problema da orientação, que eu ouço muito, a vida inteira a gente ouve sobre categorias. Já tem tentativa e erro, já tentamos mudar várias vezes. Mas para a realidade do país,
a gente não consegue mudar. É cultural. Porque tu começa com um atleta com 50 anos na acompanhado na novato. Na Europa, tu não tem um atleta com 40 anos na novato. Ratificando o que o Vitor falou, a minha resposta é exatamente o mesmo pensamento do Vitor. No Brasil hoje, a gente precisa ter essas categorias todas. Eu já fui contra. Né? Anos atrás, eu não tinha muito conhecimento da situação, e eu dizia, para que esse monte de categoria? Lá em 2012, quando eu organizei lá, eu acho que eu tracei 80 percursos. Cara, era 80 categorias, tinha mais, agora deu uma enxugadinha, né? Bah. Mas na época tinha até mais. E eu, para que esse monte de categoria? Hoje eu já tenho um conhecimento um pouquinho melhor, já organizando mais eventos, ficando por dentro da situação, e também falou da comparação da Europa. A Europa, o que acontece? Quando chega num evento de nível nacional, lá em qualquer país ali da Europa, o atleta já fez muito percurso dentro do clube, dentro da região, dentro da cidade. Então, a Europa já tem muitos eventos. Lá na Europa, se tiver na Suécia, se tiver na Suíça, na França, se tu quiser correr um evento, uma prova de orientação, tu corre todo final de semana. Todo final de semana tu corre. Tu escolhe onde correr. Porque vai ter um clube organizando, vai ter outro clube organizando, vai ter... Então, quando o atleta chega num nível nacional, ele já correu muito. Né? Então, ele não é mais ele já fez muitas provas de nível iniciante, de nível B. Só que no Brasil, não. Tem atletas que vai correr a primeira prova dele, o primeiro percurso dele lá no Campeonato Brasileiro. Que vai estar numa cidade, num local que é onde não tem municipal, não tem estadual, não tem percurso, não tem prova dentro do clube, o clube não tem estrutura para isso. Né? Então, eu acho que o principal ponto, né, o principal porquê dessas categorias é isso. E tu for olhar no Brasil, tu vai, que nem eu falei no início do atleta de rendimento e do participação, tu vai ter atleta que vai ser N a vida inteira. Ele até corre na B, mas ele é N. Porque ele não aprende. É quase igual o exemplo que eu citei do futebol. Eu conheço, não vou citar nomes para não ofender muita gente aqui. Eu estou há muito tempo organizando evento e eu vejo o desempenho do atleta que faz um percurso de 2 km em 3 horas a vida inteira. E ele não aceita, não evolui, não treina e tal. Então a gente não tem como mexer nas categorias. E as reclamações que a gente vê de categoria, eu acho que a gente deveria mudar o foco. Por que a gente reclama de categoria? Porque tem pouco atleta em cada categoria. Não seria o caso nós termos mais atletas? Eu mesmo agora venho há meio ano já estudando para montar 3 polos de orientação no estado. Fiz ligações essa semana e está prestes a acontecer. Um polo em Santiago, um em Santa Cruz, mais um em Santa Maria, que aqui a gente já tem 2, né? Para a base. Porque que é o meu objetivo? Se nós colocarmos 300 atletas no gaúcho, mesmo que 200 sejam criança, é que nem o futebol faz na base, investe na base. Essas crianças, o Kleber está aí até hoje. Então, destes projetos, nós teremos atletas no futuro. Eu cito o exemplo de quando eu comecei o esporte com 120 atletas na 21A. E eu dizia, 10 por hoje. Tu pega ali, se tu pegar depois de 10 anos e fazer um paralelo, uma estatística, de 120 atletas, hoje tem 15 na 45A. Ou seja, isso daí é 10 a 15%. Hoje, tendo 15, se nós não nos preocuparmos, daqui a 10 anos nós vamos ter 1. Ou nenhum. Então, o nosso problema hoje é buscar atleta. É correr atrás de atleta para vir para o nosso esporte. E o Cosme aqui está se mexendo nisso, nesse projeto social, que tu vê lá, a gente agradece muito as emendas parlamentares do vereador Givago Ribeiro, que no 3º ano consecutivo já está destinando, a gente paga o professor, paga transporte, paga material, e com isso nós temos aquele monte de criança nos eventos. E crianças que já estão trocando de categoria. Tem criança que já está na A ali, tem os que estão na B, e ele está trocando dentro do tempo certo. Então, o objetivo que eu vejo hoje é correr atrás de atleta. E esses polos de orientação que eu fiz, esses projetos, é para casa de quase R$1 milhão. E eu estou pedindo esse recurso para Brasília. E eu acredito que a gente vai conseguir. Temos contatos. Nós temos o projeto aqui, tem em torno de... Tem ideia, Vitor, mais ou menos quantos? Aproximadamente, um número aproximado, só para me fazer um paralelo. Os projetos do Cosme? Isso. 72. 70 atletas, vamos arredondar. No estado, que por enquanto é o só Santa Maria que temos, né? De fato, funcionando.
né? A ideia é em outros locais também. Mas vamos dizer que em cada estado do Brasil nós tivesse, ou principalmente os que tem, tivesse aí esse projeto, ou nós tivesse mais 3 aí no estado. Nós elevaria esse número aí, olha quanto nós chegaríamos aí num campeonato brasileiro, né, para participar. O Vitor estava falando aí da questão do projeto para o ano que vem, né, Vitor, de tentar levar um grande número aí pro campeonato brasileiro. A ideia é levar 2 ônibus do Cosmo. Se tu parte de 2 ônibus, eu quero levar um de projeto social e outro com os atletas que não são do projeto social. Isso daí já dá 80 atletas, 80 e poucos. Fora os que vão ir de carro. Só o Cosmo vai escrever mais de 100 atletas. Os clubes de Curitiba vão escrever mais de 100 atletas. Isso aí já chegou a quase 300 atletas. Bem lembrado, Curitiba também tá com um projeto bom, né? Também tem um grande número de atletas aí. O oeste do Paraná também é muito forte, tem um apoio. Lá na Copa Sul estava com um ônibus lá da Guarapuava e Cascavel, se eu não me engano. Então, por que eu insisti nessa parte do projeto social e das emendas impositivas de vereador, deputado? O gestor que estiver nos ouvindo e ele conhecer alguém que seja alinhado com a área esportiva, a emenda parlamentar é um dinheiro que entra direto na conta da entidade. Ele não precisa captar o recurso. No momento que foi aprovado, ele tem uma série de burocracia, só que é óbvio, né? É um recurso público, é um dinheiro nosso que está lá e ele tem que ter a burocracia para ter a legalidade do processo, né? E a gente tem que mencionar o senador Mourão, né? Não queremos fazer propaganda política, mas um parlamentar que der apoio para orientação, ele deu um apoio para o brasileiro, né? Do ano passado, né, Vitor? Como é que foi para chegar num senador? Isso não é propaganda política, né? Porque o senador, ele é atleta de orientação. Sim. Correu esse final de semana em Brasília. E, inclusive, é no intermédio dele que a gente vai tentar recurso para esse projeto social que a gente está querendo tocar, os 3 polos no estado. Ele foi feito via Sérgio Mendes, que é conhecido do esporte, e o comandante Barros. E isso foram 6 meses de tratativa. E o Cosme só conseguiu pegar esse recurso por estar com a documentação toda em dia. Aí nós pegamos o recurso, prestamos conta de tudo, tá tudo certo. E, inclusive, eu disse já para o Gilson, que é o diretor técnico da CBO, que não tem como ter um evento daquele nível que nós fizemos em Santa Maria de investimento sem recurso público. E aí nós temos que pensar. Tu vai querer ter evento daquele tamanho no Brasil? Tem que ter recurso público. Com inscrição, não paga um evento daquele tamanho, nem nunca. Então, assim, o que era o sonho que eu tinha, que eu falei na abertura? De ter um evento modelizando os eventos da Europa. Com um atleta passando próximo da arena, com rampa, com uma cor só do evento, identidade visual do evento. Era tudo da mesma cor. Com estrutura de grande evento. Aquilo ali não se faz sem recurso público. E, graças a Deus, o General Mourão aceitou nos enviar esse recurso. E vamos buscar recurso para o evento de Curitiba também. E se nós conseguirmos, Curitiba, vai ser maior. que diz, é o de Joinville, né? Desculpa, Campo Alegre, né? Desculpa, Mas viu, Pastoriz, ainda nessa questão aí dos custos do evento, tem mais alguma questão assim também que tu acredite que da cultura brasileira, sei lá, por exemplo, o atleta não aceitar, tu falou logisticamente, o atleta aqui no Brasil às vezes reclama de caminhar até a partida, às vezes reclama se não tem uma medalha de participação. Sim. Não sei se tem alguma outra detalhe, né, da organização do evento no Brasil que seja... São culturas, né, Bruno? Na Europa, tem uma cultura de que eles não se preocupam muito com a questão logística, né? Se tem um banheiro, tem. Se não tem, o que importa para os atletas ali? É a parte técnica. Eles priorizam a questão técnica, né? Ah, mas tenho que andar 1,5 km para mim chegar na partida. O europeu não está preocupado com isso. Mas por quê? E é uma cultura. Ele, desde os 14, 15 anos de idade dele, ele já faz isso. Ele já faz isso e se torna natural. Então, ele não vai reclamar porque ele sempre fez daquele jeito. Nós, meio que ou bem nos acostumamos, né? A sempre ter uma estrutura, sempre ter um banho... Estacionar perto, ter um banho quente. Cara, eu não me... Assim, pouquíssimas vezes na Europa, de chegar de uma prova, principalmente em eventos ali... de grande, assim, de médio e grande porte, de ter um banho quente. Não tinha um banho quente, tinha um barracão lá com
com várias duchas lá, a gente entrava embaixo e deu. Então, assim, é uma questão de cultura, né? Então, essa é a diferença nossa para eles. Não posso dizer se nós estamos certos ou estamos errados. Só estou dizendo Mas é difícil mudar. Tem uma diferença. É difícil mudar. É difícil mudar. É muito difícil mudar. Porque no momento que eu fizer uma prova com uma estrutura mínima, se eu não tiver um banho quente e eu colocar uma partida a 1,5 km de distância da concentração, o pessoal vai dar aquela reclamada. Eu costumo dizer que eu tenho uma frase que eu digo assim, a minha opinião não é uma verdade absoluta, ela é simplesmente a minha opinião. E por isso que eu digo que o Câmara é o melhor mapeador de orientação do Brasil, por isso que eu digo que o nosso evento hoje foi o maior evento que teve no Brasil e que nós não precisamos mais ir na Europa para ver um evento igual eles fazem lá. Pode pegar o modelo que o Cosme fez em Santa Maria. E nós não temos a vaidade de que aquele evento seja o maior. Nós queremos que o evento de Joinville, Campo Alegre, seja o maior evento, o próximo maior evento, e que o próximo, depois de Joinville, seja o maior evento. E que contratem a Control Point para fazer. Nós temos uma equipe extremamente experiente. E o pessoal dedicado, tenho certeza que o evento de Joinville vai ser maior que o nosso. Nós vamos trabalhar para que ele seja maior e para que tenha mais atleta e que tenha mídia. Todas as experiências, os aspectos positivo e negativo que nós tivemos no evento de Santa Maria, eu já me reuni com o diretor-geral lá, que é o Evandro, nós ficamos um dia conversando, passei muitas coisas que eu tive aqui de experiência, negativa e positiva, porque sempre vai ter, né? Ele está extremamente engajado na montagem do evento, foi muito receptivo com as ideias. Que bacana. Então, assim, eu tenho certeza que esse evento lá de Joinville vai ser um baita evento. Eu tenho uma pergunta, Vitor, que comentou aí na tua colocação sobre a mídia, né? Que tem a mídia. E o que tu pensa sobre a questão da mídia? Né? Eu entendo que hoje ainda a gente tem uma dificuldade de fazer com que a mídia compre a ideia do esporte de orientação. Eu vou te dar um exemplo de divulgação do evento. O prefeito Jorge Pozzobon nunca tinha ido um prefeito num evento de orientação. O Cosme tem 33 anos. Por que ele foi no Cambor? Porque tinha um enorme da estrutura. Foi mandado vídeo para ele no dia anterior, ele foi no segundo dia. Tá. A mídia vai aonde? Um evento com uma barraquinha pequena num canto pode ter 100 atletas. É por isso que eu estou insistindo nos grandes eventos. Sim. O que traz recurso? O Bruno é empreendedor. Ele vai empreender num esporte que tem meia dúzia de gente num canto, na beira de uma barraca? Não vai. Qual que é o retorno que ele vai ter? Agora, tu pega um esporte que monta uma estrutura que nem nós montamos aquela, na semana do evento tinha empresa da cidade querendo colocar coisa para vender lá, até capa de celular. Olha aí. Que não tem nada a ver com o nosso esporte. Tinha uma infinidade de pessoas querendo explorar o evento. Por quê? Porque a gente divulgou. Só que para tu explorar uma mídia paga, é difícil. O jornal, geralmente, ele publica o pós, para ter matéria. E dá para se colocar mídia num projeto. Porque assim, ó, uma parte rápida assim, Bruno, ó, se tu colocar uma matéria num Globo Esporte de 30 segundos, vai aparecer uma infinidade de gente para praticar o esporte. Aí tu tem que filtrar, em marketing esportivo tu vê isso, se tu colocar um convite é uma coisa no Instagram, se tu colocar um vídeo, ele tem uma visibilidade, um convite tem 300 e poucas visualizações. Um vídeo que tu faz lá no meio da floresta falando, estamos aqui, 600. Então, essa parte da mídia e tem que ser explorada. E a gente não tem que ter vergonha de dizer que o nosso evento vai ser maravilhoso. Sim. A pessoa fica com milindres, porque o outro lá vai... Não, o nosso evento vai ser o melhor. E o nosso evento vai ser grande. Nós temos que filmar os nossos atletas correndo no meio da floresta, pisando na água, pulando cerca e divulgar. Visibilidade. Visibilidade do esporte. Explorar o sprint, que no sprint tu consegue trazer gente que não pratica o nosso esporte. Que o sprint é um croquis. Tu pega um mapa de sprint, um croquis, uma pessoa que não conhece esporte, em 5 minutos de conversa, ela faz o percurso. A gente narrou o sprint do ano passado, né? 2024 aqui, foi no Clube Dores, né? Nós narramos ali. Na verdade, eu tenho um sonho, Vitor. Eu tenho um sonho de nós ainda fazer um evento no Brasil e ser televisionado para TV aberta. Ser televisionado.
e narrando, falando o nome dos atletas. Isso é um sonho. Fica a dica aí. E eu acho que um dia a gente pode chegar nesse patamar. E eu acho que nós estamos próximos disso. Que num evento de sprint a possibilidade disso é enorme. Queremos agradecer aí, Vitor, pela tua participação, pelos teus conhecimentos aí que tu nos passaste aí para todos os presidentes de clubes, os gestores aí do Brasil afora. Tá? Muito obrigado mesmo. Né? E numa próxima oportunidade aí nós podemos nos encontrar novamente aí para um outro bate-papo aí. Quem sabe lá o ano que vem, após o Campeonato Brasileiro, que vamos torcer aí, que com certeza será um grande evento. Tu falou de divulgação, eu quero cumprimentar vocês pela iniciativa do podcast, que isso daqui já é uma divulgação do nosso esporte, está viralizando. Agradeço a oportunidade, peço desculpa, estou com a garganta um pouco vindo de uma gripe, mas espero ter conseguido contribuir com o que vocês esperavam. E sucesso nos próximos para vocês, e sucesso no podcast de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para a gente trocar essa ideia aí sobre o nosso esporte. Vitor Ribeiro Dias, muito obrigado por estar aqui compartilhando todas essas experiências. Com certeza vai ficar um legado aí, um registro. E a gente gostaria, né, de entregar um regalo para o nosso convidado, o livro Fundamentos de Orientação, a mais completa obra em língua portuguesa sobre cartografia e navegação terrestre. E como um agradecimento aí por ter vindo aí. E convidar todos, agradecer a todos que ficaram até o final conosco e até o próximo.